tivesse um Abraão de idade de 99 anos, e o Senhor Todo-Poderoso aparece para ele e fala: anda na minha presença e ser perfeito. Aí Deus fala assim no versículo 12 de Gênesis 17: porém eu conserto entre mim e ti, e multiplicarei-te grandissimamente. Olha só, Deus sempre atrás de um conserto com o povo de Deus, com a aliança. E mais na frente, Gênesis 17, versículo 13, Deus falou: olha, todos os que nascerem de ti, e todos os escravos que tu comprares, também farás uma aliança, vão circuncidar eles, serão todos aliançados comigo, porque Deus gosta de aliança. Eu comecei a entender na minha vida que eu tinha que ter um compromisso com Deus, uma aliança, e Deus gosta disso. Pode observar bem, e o profeta Jeremias está falando sobre isso. Quando a gente lê Jeremias capítulo 4, versículo 4, ele fala assim: circuncidai-vos para o Senhor, tirai o prepulso do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Jeremias 9, versículo 26, ele fala assim: porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel incircunciso de coração. Ou seja, não tinha aliança mais com Deus, tinha só um ritual, mas a aliança deles já estava quebrada a aliança deles. Deus fez a aliança com Moisés, lá em Êxodo 24, versículo 6, ele pega lá o sangue que sobrou nas bacias e lança sobre um altar lá de fogo lá, e no versículo 7 de Êxodo 24 ele fala assim: tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos dos povos, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, obedeceremos. O povo fala, mas como sempre o homem desobedece o Senhor e quebra a sua aliança. É onde foi quebrada a primeira aliança, meus irmãos, quando o Adão foi lá, pecou contra o Senhor, ali ele quebrou a sua aliança com Deus, e todos nós sofremos a consequência até hoje. Pode ver, eu e você. Gênesis 3, versículo 17: por causa de tua terra amaldiçoada. Então eu comecei a entender que Deus, Ele gosta de compromisso, aliança dele. Deus, Ele é Deus que quer que o seu povo tenha um compromisso com Ele sério, bem sério. A aliança com Deus é uma coisa profunda. Todos nós, meus irmãos, temos que ter essa aliança com Deus. É um casamento, você e o Deus Todo-Poderoso. E quando você tem essa aliança com Deus, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te ajuda, Ele está sempre com você. E quando Moisés sai do deserto, diz a Bíblia, lá em Êxodo 19, versículo 4, 5, que Deus fala para Moisés, falando assim. Deus fala para Moisés, Êxodo 19, versículo 5, Deus fala assim, deixa eu olhar aqui, que eu anotei, mas eu acho que não está aqui não, aqui, um momentinho, diz assim: agora pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardar o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar, porque eu sou Deus de todos os povos. Guardar o conserto é o quê? Guardar a aliança com Deus. Mas como nós homens quebramos a aliança com Deus, porque diz a Bíblia lá no livro de Eclesiastes 7, versículo 29, que Deus que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas invenções. E aí quando o homem inventa invenções, meus irmãos, quebrando a aliança com Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, isso é o que acontece. Infelizmente, isso é a grande verdade da nossa geração, quebrando a aliança. O profeta Isaías 24, versículo 5, está escrito assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgride as leis, muda os estatutos e quebra a aliança.
querendo mudar os estatutos, querendo fazer coisas que o Senhor disse que não é para fazer. E o povo sempre quebrava. E um dos mandamentos que eles mais quebravam era quando era o ano do jubileu, porque eles não queriam deixar seus escravos embora, eles queriam mais terra e mais terra. Isso está escrito em Miqueias 2, versículo 2, Isaías 5, versículo 2, também sobre isso, que eles queriam mais e mais ganância, quebrando a aliança com Deus. Infelizmente, isso é a grande realidade. Então o homem quebrou a aliança com Deus lá no Éden, e agora nós ficamos o quê? Como ovelhas desgarradas. Andávamos sem destino, não sabíamos o que fazer da nossa vida, perdidos, sem direção. Falávamos, eu conheço a Deus, mas não sabíamos que Deus era um Deus de aliança. Aí você lê o profeta Isaías 53, versículo 6, porque todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desgarrava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quem foi esse? Jesus. Jesus veio trazer uma nova aliança para mim e para você. Naquele dia da ceia, que o Messias, maravilhoso Jesus, o Cordeiro de Deus, se reúne com os apóstolos ali. Ele pega e fala assim, Mateus 26, versículo 28 e Marcos 14, 27. Este é o meu sangue do Novo Testamento, derramado para a remissão, para o mundo dos pecados. Este é o sangue do Novo Testamento, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Ali, Jesus está afirmando uma nova aliança para eu e você se reconciliar com Deus Todo-Poderoso. Uma nova aliança, totalmente diferente. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses 2, versículo 11, que não era mais uma aliança, uma circuncisão feita por mãos humanas de homens, mas sim pelo despojo do corpo de Cristo. E ali era uma nova aliança. Jesus estava nos dando uma nova aliança, se cumprindo a palavra do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, que ele fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que farei um novo concerto com a casa de Judá e com a casa de Israel. E foi quando Jesus, naquela ceia, ele fala sobre isso. E esse concerto eu e você temos hoje. Hoje você pode fazer uma aliança com o Pai por causa de Jesus. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 10, que todos nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados pela morte do seu Filho. O que é ser reconciliado com Jesus e com Deus? Ele te reconciliou novamente, e hoje você pode viver uma nova vida com o Senhor dos Exércitos. Vocês estão entendendo? Aleluia. Oséias 6, versículo 7 fala assim: mas eles transpassaram o concerto como Adão, povo de Deus, fizeram como Adão, quebrando a aliança. Quantos de nós, meus irmãos, abrimos a nossa boca: Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu quero te servir, mas nós não damos valor à aliança de Jesus, desprezamos o Senhor, a sua santa palavra, a vida de oração, os bancos vazios na casa do primogênito. E a Bíblia diz no livro do profeta Amós 8, versículo 11 e 12, que o Senhor vai mandar uma fome e uma sede, não de pão nem de água, mas da palavra do Senhor. E eles vão procurar do Oriente, do Ocidente, de mar a mar, e não mais encontrarão. A palavra hoje está aqui. A palavra você tem, não despreze. A palavra faz parte da aliança de Deus na sua vida. Você e eu precisamos estar sempre atento a esta aliança com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?